dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, Pai, por mais uma manhã na tua presença. Te agradecer por cuidar da gente, por te agradecer por renovar as nossas forças a cada amanhecer. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por cada renovo, por cada dia, por cada luta, porque na tua palavra Deus fala que quando a gente está passando pelas dificuldades, pelas adversidades, nós temos que agradecer, porque isso que tem gerado a nossa fé e a nossa esperança. E que nós venhamos a aguardar no Senhor com fé. Que o Senhor venha nos transformar a cada dificuldade, a cada desafio. Que seja uma oportunidade para o Senhor nos moldar, nos preparar, para que a gente ande em direção à nossa promessa. Papai amado, papai querido, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Às vezes a gente não entende, ó Pai, mas o Senhor está no controle de tudo. Quero colocar cada uma dessas vidas nas suas mãos, ó Pai. Pai, o inimigo tem tentado nos atacar, mas eu te peço, Deus, para que em nome do Senhor Jesus, os teus anjos desçam e guerreiem a nossa guerra por nós. Traga o renovo, a calma, a tranquilidade, guarda a nossa saúde, guarda a nossa casa, guarda os nossos, ó Pai. Que os seus anjos protejam cada um de nós. Guerreiam a nossa guerra, esteja à nossa frente, Senhor. Porque grande têm sido os desafios. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está na frente de tudo. E que independente de qualquer coisa, o Senhor tem propósito. O Senhor continue nos abençoando, continue nos direcionando, continue nos mostrando qual é o caminho, derramando sobre nós a tua fidelidade, a tua sabedoria, o teu discernimento, ó Pai, para que nós possamos entender exatamente aquilo que o Senhor quer que venhamos seguir. Nos dê um pouco de ousadia, Senhor, para que nós possamos permanecer, mesmo em meio ao caos, e andar em direção às nossas promessas, em direção àquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Alinhe o nosso coração ao teu coração, ó Pai. E que no dia de hoje, o Senhor nos ensine cada vez mais a respeito da tua sabedoria. Nos encha, Senhor, com a tua sabedoria. Abra o nosso coração para receber a tua palavra, ó Pai. E dá discernimento, ó Deus, para que a gente possa entender melhor a tua palavra. Papai amado, papai querido, nesse momento eu apresento a minha vida a ti. Que eu esvazie de mim mesma e que o Espírito Santo do Senhor me encha, para que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui. Que eu seja a boca do Senhor na terra. Que nesse momento, Pai, o Senhor tenha total liberdade em nosso meio de fazer e falar o que o Senhor quiser. Eu estou aqui apenas para representar o Senhor. Fale, ó Pai, em nosso meio. Traga cura física, espiritual, mental. Traga uma mudança, ó Pai, de vida. Nos ensina nesse momento, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor já esteja aqui. Para abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que nós temos vivido. Porque eu tenho certeza que uma nova estação está prestes a chegar. Só renova nossas forças, ó Pai, e renova nossa fé. Porque às vezes a gente pensa em desistir. Mas não porque não te amamos. Mas é porque às vezes a carne é fraca, ó Pai. Mas fortalece o nosso espírito para que a gente venha romper dia após dia toda e qualquer diversidade. E venhamos vencer, ó Pai, e estar na tua presença. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia. Vamos lá para mais um dia. Vou explicar a vocês, eu expliquei até ontem, na hora que eu fui gravar. Eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque como a gente está nos estudos dos ditados, e são muitos ditados por provérbios, então, para
não estender-se tanto, eu tô passando rapidinho, tá bom? Em cada um deles. Hoje eu vou falar sobre as raízes firmes. E para mim o versículo chave é o versículo 10, tá? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu sei que grandes têm sido os desafios. Essa noite eu deitei mais cedo, né? Eu saí para jantar com as minhas amigas, para trazer, para relaxar, para conversar, para dividir tudo. Cheguei em casa, eu estava bem. E aí, à noite, eu comecei a até um ataque espiritual mesmo. Porque, assim, gente, toda vez que a gente for liderar algo, a gente está à frente de uma grande batalha mesmo, né? Vamos colocar aqui, hoje a gente tem 6 pessoas no ao vivo. E eu percebi que, devido ao fato da gente fazer de segunda a segunda, apesar da gente ter uma constância de pessoas a mais dentro do ao vivo, de assistir caiu muito do que quando a gente fazia de segunda a sexta. E normalmente a segunda tinha uma visibilidade muito maior, mas até a segunda-feira caiu. Mas, enfim, não levei para o coração, porque eu acredito o seguinte: se a gente tem hoje 7 pessoas, contando comigo, que tem uma certa constância, já é uma grande bênção, né? Porque a gente já está chegando na reta final e tem pessoas que não desistiram, que estão aqui desde o princípio. Isso é muito importante. E aí eu comecei a ter esse ataque espiritual e a gente parecia até que eu estava delirando. Porque hora eu estava acordada, hora eu estava dormindo e dava falta de ar e eu não entendia nem os sonhos. Eu sei que teve uma hora que eu acordei, que eu estava orando e falei assim, esse é o devocional da próxima segunda-feira e tal. Só que eu não anotei, não. Depois que eu acordei, eu nem sei por que eu falei que era devocional, não sei o sonho, não sei nada. Eu sei que eu já acordava orando porque aquilo estava me sufocando. E aí, mais uma vez, né, eu peguei e falei, não vou dar conta de acordar de manhã, porque eu passei a noite, assim, praticamente em claro. Quando foi 5 horas da manhã, eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu preciso dar conta, porque eu tenho um compromisso, e eu não tenho compromisso só com as pessoas, o meu compromisso é comigo mesma dessa vez, e eu tenho um compromisso com o Senhor. Se eu estou num propósito, eu sei que eu vou ter que fazer sacrifício, e que esse seja o meu sacrifício. E eu tenho certeza que ele vai valer a pena. Eu tô aqui guerreando por mim, por eles, eu tenho certeza que eles oram por mim também. Então eu preciso que o Senhor me abençoe, mesmo no dia das minhas angústias. Então, para mim, o versículo que mais chama a atenção é esse, porque, é, gente, na nossa angústia é a hora que a gente está se fazendo de forte. Por mais que você ache que você está fraco, por mais que você ache que você é pequeno, só de você estar aqui já demonstra uma força gigantesca. Porque você escolhe estar aqui. Você escolhe buscar isso, você escolhe buscar esse renovo. Seja a pessoa que está assistindo no gravado, se ela escolheu assistir isso aqui, ela escolhe ter uma vida diferente. Ela escolhe buscar a Deus mesmo em meio aos desafios. Então, esse versículo, para mim, ele traz um direcionamento, né? Que para quem deseja crescer em maturidade, é uma bússola. Porque ele não está condenando a gente, mas ele revela que o que a gente faz no dia da nossa dificuldade é o que vai demonstrar o nível da nossa força interior. E a sabedoria não é só para os dias bons, é principalmente para os dias maus, para os dias de angústia. Porque é ela que é o nosso alicerce no tempo de guerra. Então é a partir disso que a gente precisa nos posicionar. É a partir disso que a gente precisa começar a entender. Depois eu vou até abrir para saber quais são os temas, né, que a gente quer, que a gente precisa trazer para os devocionais. Esse mês a gente vai fechar com Provérbios. Quero trazer um de financeiro para a gente não gerar crenças limitantes através de Provérbios.
Mas eu quero trazer um de guerra espiritual também. E quero trazer o dessa parte das dificuldades, porque, gente, o mundo tem ensinado pra gente que Deus era um Deus punitivo. Aí você começa a achar que tudo que você está vivendo, você está pagando por algo. Eu recebi mensagem essa semana falar, não, eu sei que no passado eu fui muito ruim, mas já tem muito tempo que eu tenho consertado minha vida, eu não sei o que Deus está fazendo comigo. Falei, Deus não está fazendo nada. É a gente que precisa perceber quais têm sido as nossas escolhas no secreto. É a gente que vai precisar de romper, mesmo quando a gente não estiver enxergando a luz. E aí a gente completa isso em outro dia, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Dando sequência, tá? Provérbios 24, ele dá a sequência dos 30 ditados, tá? A partir do 20, mas ele também tem outros ditados. Então, 30 ditados mais ditados, tá? E aí o primeiro ditado, que é o ditado 20, ele está no versículo 1 e 2. Eu não leio os versículos, tá? Por isso que é importante vocês lerem. Alguns eu até comento aqui a mais, mas eu quero que vocês prestem atenção, tá? E aí esse ditado, ele explica para a gente não desejar a vida de quem prospera à base de injustiça, tá? Mesmo que pareça atrativa, essa vida está cheia de engano, de violência, de destruição. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes a gente não percebe, mas existe um engano muito grande ali. Como foi explicado ontem, se sentar aquela mesa dos governantes, né? E começar a entrar naquele meio. Porque o brilho do mundo, gente, ele pode esconder momentaneamente uma escuridão. Então, toma muito cuidado com quem você admira. Eu já admirei pessoas, claro que todas as pessoas, gente, vão ter pecados, vão ter suas falhas, vão ter seus erros. Eu estou longe de ser perfeita, tá? Mas eu já admirei pessoas que eu achava que era uma coisa e quando eu fui conhecer era completamente diferente. Não era nunca o que se vendia. Então começa a tomar muito cuidado com aquilo que a gente está enxergando com os nossos próprios olhos. Às vezes você fica ali admirando uma pessoa que não tem, né, uma vida com Deus alinhada, aí você fica, nossa, mas fulano tá dando certo na vida, quando você vai ver tá dando tudo errado, na verdade. Porque fulano mostra só aquilo que ele quer para você, vive uma vida de engano, uma vida de mentira, e você não sabe a dificuldade que ele tem verdadeiramente. O que ela tem, né? Porque aqui é aberto. Então, cuidado com esse engano. Cuidado por invejar a prosperidade e essa prosperidade ser a base de injustiça. Não adianta você fingir que você é algo que você não é. Ou não adianta você enganar o povo para ter uma venda de algum produto. Eu prefiro vender menos, mas vender com propósito. Eu falo muito isso. Eu acho que até vendo pouco por causa disso, porque eu acho que eu tenho tanto medo de vender o que a pessoa não precisa, que eu preciso romper um pouco mais disso também. E aí a gente vai para o ditado 21. Aqui a verdadeira construção de uma casa, família, ministério ou projeto, ela é feita com sabedoria, discernimento e conhecimento, não com pressa ou com aparência. Então, hoje, o que a gente está fazendo aqui, durante o mês todo, né, que nós estamos construindo, é algo com calma, é algo com discernimento, com direcionamento. A gente não está fazendo nada com pressa ou preocupado com a aparência. A gente está preocupado aqui com o alicerce mesmo, daquilo que a gente está fazendo. Eu fiquei brincando com vocês que Deus fez tudo meio que ao contrário com a gente, né? Porque nós oramos pelos nossos milagres, pela prosperidade, nós oramos por tudo. Aí depois ele veio e virou e falou assim: já que você deseja verdadeiramente isso tudo, agora eu vou trabalhar. Aí ele fez a gente orar pelo direcionamento, pelo discernimento, na verdade, pela unção, e depois ele veio nos dar essa maturidade que é a sabedoria. Ou seja, não é com pressa e com aparência, ele está construindo mesmo aos poucos os nossos alicerces internos, e não com fachada,
de engano, nem nada, não. É algo que realmente está transformando a nossa vida. Eu não sei a vida de vocês, e eu queria até receber esse feedback de vocês depois. Eu sei que está com desafio, gente. Eu sei que às vezes a gente quer desistir. Mas eu queria que vocês avaliassem hoje, depois até me mandassem um feedback, de como já tem mudado a sua vida. Porque, gente, eu para fazer escolhas agora, eu repenso, eu penso, antes de comentar alguma coisa, eu respiro fundo. Claro que eu vou errar, claro que, né, não vai ser todos os dias perfeito, mas é uma mudança, assim, muito grande na minha vida, muito significativa, a sabedoria no meu falar, porque antes eu falava mais que boca, né? Hoje eu tenho um discernimento muito grande de respirar e nem ser reativa antes. Eu sou muito mais calma hoje. Então eu queria que você analisasse a sua vida. O ditado 22. A força real de quem está, de quem tem sabedoria, né? Ela ouve os conselhos. A batalha da vida, ela vai exigir estratégia e não impulso, tá? Só que essas estratégias é para que a gente nunca lute sozinho. Deus vai usar as pessoas sábias para nos fortalecer e fortalecer os nossos passos. É, por exemplo, a guerra espiritual que eu tive à noite. Foi um negócio, gente, muito esquisito, assim, de todas as experiências que eu já tive, essa noite foi a noite mais louca mesmo, assim. E eu sei que tudo isso vem como aprendizado, tá? Vem pra gente aprender a nos posicionar. Só que é uma coisa que eu entendi, que antes eu ficava tentando forçar para voltar a dormir, e agora não. Agora eu acolho o meu corpo, agora eu me acalmo, eu falo, tá tudo bem, se você não dormir, tá tudo bem. Relaxa apenas. Porque a nossa força e o nosso renovo vai vir dele, não vai vir da gente. E a gente nunca tá lutando sozinho, porque ele tá lutando pela gente. Antigamente, eu meio que tentava vencer essa guerra sozinha. Eu ia fazendo um monte de técnica para eu poder dormir, eu ia fazendo um monte de coisa, só que eu esquecia de o mais importante, peraí, se é uma guerra espiritual, não é, eu não preciso dormir, eu preciso orar. Lívia, mas é de madrugada, você tem que descansar, não, gente. Tem vezes que a gente precisa de descansar, mas tem vezes que a gente precisa guerrear. E nesse caso, quando Deus te acorda de madrugada numa guerra espiritual, é para orar, não é para dormir, não. Você pode até orar dormindo, não tem problema, mas é para orar. Por quê? Porque quem vai vencer a guerra é ele, não é a gente, não. Tem guerras na sua vida que quem vai vencer é ele. E se você não conseguir vencer, e se ele não for diretamente lutar a teu favor, ele vai trazer alguém para estar junto com você. Para caminhar junto, para orar junto, para vencer junto. Por isso que o reino de Deus é parte. Nós pertencemos. Eu sempre falo com vocês, eu não sou ninguém se você não estiver aqui. Eu não sou ninguém se você também não fizer a sua parte de divulgar e de fazer a sua missão e de trazer pessoas. Eu não sou ninguém. Quem sou eu para crescer sozinha? Ninguém cresce sozinho, não, gente. Por isso que a missão é um corpo. E cada um é parte de um membro. É a mesma coisa do nosso corpo. Se o nosso coração parar, tudo para. Se a nossa mente parar, tudo para. Se o nosso pulmão parar, vai tudo parar também. Existem alguns órgãos que são substituíveis, ok, mas existem órgãos que não. Precisa de uma plena ali, funcionabilidade. Você pode ser até substituível, pode, mas não será você, entende? Não estará em perfeita harmonia o corpo. Por quê? Porque precisa de você. Você tem valor. Só que aí você quer guerrear sozinho, você quer fazer sozinho, você não quer fazer sua parte, você não quer se posicionar. Você precisa enxergar seu valor. Você precisa entender o seu meio. Precisa entender que Deus está à frente da sua guerra. E que você não está sozinho, você tem uma família, o Reacende a Chama é uma família espiritual. Tá com dificuldade? Gente, tá todo mundo, é um pelo outro. Sente no seu coração, chama alguém. Ou me chama, ou chama o Pedro, ou chama a Simone.
Ah, não quero chamar vocês. Se a gente pede a Deus para te dar o direcionamento, chama uma outra pessoa. Talvez ela não vai ter uma palavra exata daquilo ali, porque ela está começando na fé, mas Deus pode usar ela também. Só comece a entender que é uma família e você faz parte. Eu vou trazer esse tema também. Anota aí para mim ainda, para eu não esquecer. A gente falar da importância da família. Que a gente tem que aprender que nós estamos com um projeto que Deus entregou nas nossas mãos, que é sobre missão, viu, gente? Vocês precisam começar a divulgar na segunda-feira, convidar as pessoas, falar, porque é ID, o que Deus deixou para a gente, é ID e pregar o evangelho a toda criatura. E isso é uma coisa para a gente. Nós precisamos cumprir esse ID também. Eu vou trazer isso depois para vocês perceberem que é importante vocês fazerem a parte de vocês. Não é só eu. Apesar de eu estar na liderança do projeto, o projeto é nosso. Você faz parte, você pertence. Enfim, ditado 23. Aqui, o tolo ele é excluído de decisões importantes, porque rejeita o aprendizado. E ele se cala onde precisa falar, porque nunca ouviu onde deveria aprender. Ou seja, aqui, gente, durante muitos anos eu fui a tola, porque eu não conseguia me posicionar, por exemplo, para ter que chamar a atenção de vocês, igual eu chamei a atenção agora, de tipo, oi, acorda, fala. Eu não teria coragem, gente. Isso está mudando recente. Eu não teria coragem mesmo. Na palestra que eu dei na igreja na terça, eu falei a mesma coisa. E eu não ia falar, não, porque isso não estava na minha palestra, não. Deus foi me incomodando, de repente eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou ser odiada por esse povo, né? Eu tô aqui, cheguei agora, tô cobrando já. Mas não é porque durante muitos anos eu fui à tola, eu calei a minha voz. Só que a gente está estudando o quê? Sabedoria. Sabedoria o quê? Ela liberta. Então, pela primeira vez na vida, eu tive um posicionamento mesmo, e eu chamei a atenção de um povo que eu nem conheço. De um povo que eu nem conheço. Mas por quê? Porque a sabedoria, ela transforma. Então, ela vai saber fazer com que você se posicione, com que sua voz seja ouvida. Então, você precisa começar a perceber. Se você quer ser relevante, comece ouvindo e buscando sabedoria. Se eles me ouviram, mas pelo menos eu falei, e a forma como eu falei, isso já muda a minha história. Por quê? Porque, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Você fazendo ou não sua parte dentro do projeto, o projeto ele vai continuar. Não é que eu estou desmerecendo vocês, porque eu acabei de falar da importância. É por quê? Porque se você não fizer a sua parte, alguém vai fazer. Por quê? Porque não pode parar a obra de Deus. Se eu não estivesse fazendo a minha parte, com certeza alguém estaria fazendo. Porque a obra de Deus não pode parar. Só que se você vem junto e faz a sua parte, você vai começar a ser muito mais abençoado. Por quê? Porque não adianta a gente ter um solo e ter a semente se a gente não tem a ação de plantar com fé. Lívia, mas eu estou num ambiente que onde é muito escasso, as pessoas não gostam nem de ouvir a palavra de Deus. A sabedoria vai fazer você ser relevante. A sabedoria, ela vai te levar onde você precisa. Ela vai fazer com que você saiba como plantar. Eu não sabia como plantar, gente. Meu sonho era para falar com pessoas que eram machucadas na igreja. Como é que você vira e fala assim, vem, vou falar de Deus para você. Eu vou virar para você e vai falar um palavrão. Ele vai falar crente chato. Então eu uso a terapia. Eu uso a brincadeira. Eu uso. Mas eu mostro para aquela pessoa que ela é importante. E aos pouquinhos eu consigo trazer ela para perto. Então, comece ouvindo, comece buscando sabedoria. Preste atenção nos lugares que você está indo. Preste atenção no lugar que você frequenta e as pessoas na qual você se assenta. A sua voz precisa ser relevante. Deus não te criou para ficar mudinho,
Lívia, mas eu não sei falar. Pois bem, se você quiser estudar, estude a história de Moisés. Ele também não sabia falar. Eu também sou uma pessoa extremamente tímida e eu não sabia falar. Uma coisa é eu estar no meu ambiente, gente, aonde eu construí, eu estou fazendo, aí eu tenho total liberdade. Outra coisa é eu estar no ambiente dos outros. Você vai achar que é outra pessoa. Eu fico calada, eu fico na minha. Eu sou tímida. Pode não parecer, mas eu sou. Então comece só a fazer o que Deus está mandando você fazer. Ditado 24. Aqui, quem vive na manipulação, intriga, zombaria, ele vai cavando a sua própria rejeição, tá? Essas atitudes são reflexos de um corpo corrompido, um coração corrompido. Então, a gente tem que fugir desse ciclo de fofoca, de zombaria, de manipulação, porque isso nunca vai vir de Deus. Ontem eu estava até fofocando, sabe? Não vou mentir para vocês, não. Eu falei sobre o que eu trouxe no devocional. Falei, gente, tem muita gente achando que é de Jesus, que vai para o céu, mas está só apontando o dedo, só fofocando, só falando mal do amigo, só zoando ali o pecado. Isso não é de Deus, não, gente. Não vai para o céu, não. Quem sou eu para julgar? Mas se continuar com esse coração, não vai para o céu, não. Então, essas atitudes são os reflexos de um coração corrompido. Não tem um coração corrompido. Acorda para a vida. E evite esse tipo de pessoa. Você pode até estar ali no meio, mas para você ser uma pessoa que vai levar a luz no meio da escuridão, mas com muita sabedoria, porque é mais fácil você ser corrompido do que você converter. Se o ambiente ali ao redor é a mesma coisa, né? Se a gente colocar uma maçã podre, ela vai apodrecer todas as outras. As outras não vai curar a maçã podre. Por isso que precisa prestar atenção, por isso que até com isso tem que ser sabedoria, porque talvez você pode chegar no ambiente, plantar a sementinha e sair, e não ficar inserido ali mesmo naquele meio. Ditado 25. Esse é, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É o versículo que eu li em outra versão no início. Então, gente, a crise, ela vai revelar a real força do nosso interior. Quem desiste no dia mal mostra que nunca se preparou de verdade. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo, desde o início do ano até hoje, é uma preparação para que Deus vai fazer de virada de chave da nossa vida. Tudo. Eu quero ver o tanto de testemunho que a gente não vai receber até o final do ano. Por quê? Porque nós estamos nos preparando e a gente está se preparando todos os dias, gente. Receber o alimento diário aqui é todos os dias. Por quê? Porque você pode não ter intimidade com Deus e nem nada, mas você vai começar a ter. O Aender um dia virou e falou assim, miga, que coisa louca. Eu estava preparado já para ir para a Lagoa da Pampulha, só que aí eu fui orar. Aí eu senti que eu não deveria ir. Olha que loucura. Se fosse antes, ele só ia pegar a mochilinha dele e ir, gente. Ou seja, a sabedoria. A gente pode vir do jeito que a gente tá, destruído, xoxo, capengo, sem valer nada, achando que a gente não vale nada mesmo, achando que a gente está destruído, que a gente está a um passo da morte. Mas os tempos difíceis não te destroem, eles te mostram em quem você está firmado. Então aí Deus vai começar a te moldar, mesmo na sua dificuldade. Por isso que a gente tem que agradecer até pela nossa dificuldade, porque é ela que te leva a sair da sua zona de conforto, ela que te leva à transformação e ela que vai te levar para a sua vitória. Então ele não te destrói, está só mostrado em quem você está firmado. Ditado 26. Omitir-se diante da injustiça ou da dor alheia é pecado. Omitir ou mentir é pecado. Deus está nos chamando para sermos voz e ação para salvar vidas. Eu falei isso aqui com vocês lá em cima. E tá aqui, né? Anotadinho no meu papel para não esquecer de falar.
nesse pedaço. Deus nos deu o chamado para sermos voz e ação para salvar vidas. Então, quando você omite diante de uma injustiça ou uma dor alheia, você está pecando. Silenciar diante de um sofrimento de alguém é concordar com aquele sofrimento. Se posiciona. Mas eu nem conheço. Se posiciona. Se você viu aquilo ali, você precisa testemunhar. Não é sair comprando briga que não é sua também, não. Fulano, vi fulano, mas falando mal de você. Fui lá, te defendi, tô aqui te contando. Não, defenda e fique calado. Se estiver falando com você, é melhor até você sair fora. Aprenda a se posicionar. Então, não, é mentir e omitir. Esquece, tá? Ditado 27. A sabedoria, ela é doce, ela é nutritiva. E quem encontra um fruto seguro é uma esperança, gente. E não vai viver numa vida frustrada. Porque no versículo 14 e no 13 vai falar mais ou menos assim: como o mel, meu filho, pois é bom. Assim é a sabedoria para a nossa alma. Então, a sabedoria ela é um alimento para o nosso espírito. A gente tem que buscar com gosto, buscar com amor, buscar com verdade. Porque é prazeroso a gente buscar. Eu falo, gente, não estou falando só que não. Por onde eu falo, ontem eu estava numa reunião entre amigas mesmo, um momento de descontração. Eu falei, gente, estuda sabedoria. Foi o que está transformando minha vida. O que me transforma, até mesmo para discutir com as pessoas. Está mudando totalmente minha vida. Não era o momento que a gente estava falando de Deus, era um momento de fofoca feminina mesmo, aquele papo mais feminino. Só que aí teve uma hora que a gente entrou no assunto, que eu falei assim, isso mudou minha vida. Por estudar sabedoria, mudou minha vida. Ou seja, eu faço esse estudo de sabedoria com gosto. Sabe? Eu não gosto de fazer mais ou menos. Por isso que eu não fiz ontem, porque eu não estava entendendo nada de manhã. Ainda mais que na minha Bíblia não tem o ditado 7. Eu tive que sair procurando. E você joga no Google, você não acha não, tá? E aí eu tive que sair procurando, tive que sair estudando. Não consegui. Perdão, amor, não consegui cumprir o horário. Mas é porque é muito grande esse. Então, a gente precisa buscar a sabedoria com muita dedicação, com muito amor mesmo. É com gosto, porque é gostoso. Eu tô amando. Se você não tá amando, você vai ter que aprender a amar. Ditado 28. O justo pode cair. Gente, é normal a gente errar. É normal a gente tropeçar. É normal a gente reclamar. Mas a nossa natureza vai nos ensinar a nos levantar. Por quê? Porque Deus é quem sustenta. E se a gente tem sido fiel a Ele, mesmo na nossa falha, Deus vai nos sustentar e nos levantar. Só que o ímpio, ele já cai de vez. Então, nosso coração tem que estar no Senhor. Por quê? Porque mesmo que a gente cair, Ele vai levantar a gente. A verdadeira vitória nunca vai vir do não cair. Eu sou vitorioso porque eu nunca caí. Não, nem tem isso. Até Pedro, quando foi andar nas águas, se afundou. Mas a verdadeira vitória está no se levantar. Então, independente se você cai 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes, não importa. O importante é você se levantar todas as vezes. Eu fico brincando, vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. Fica na cama, então, nesse dia. Mas no dia seguinte, não se aceite continuar na cama. Levanta, sacode a poeira e começa a se posicionar. Porque só vence a batalha aqueles que se posicionam. É sacode a poeira e voltar para a luta. Só assim que a gente vai vencer. Ih, vai estar difícil. Uhum. Eu fico brincando que pra mim eu tô no meio do oceano ainda, porque eu mal levanto, já vem outra onda, e apesar que no meio do oceano não tem, né? Mas tanta onda assim, mas é como se estivesse numa revolta mesmo. Que quando eu, opa, estou saindo, tomo outro caldo.
Mas tá tudo bem. Por quê? Porque eu entendi que isso faz parte do meu processo. Gente, nunca me posicionaria como líder se não fosse toda a minha história. Se não fosse tudo isso. Aí eu não estaria aqui à frente de pessoas hoje ensinando. Ditado 29, que a gente não conseguiu nem fechar os ditados. Aqui fala da vingança e o prazer, tá? E isso é da queda dos outros. Porque fala assim, não se alegre quando o seu inimigo cair, pois o Senhor verá isso e desaprovará. Então, ter uma vingança e prazer na queda dos outros não vai agradar a Deus. A justiça de Deus ela é muito diferente da justiça humana. Ela é santa, ela não é amarga. Até porque, gente, até aquele que pecou contra você ou foi uma pessoa muito ruim, ele pode ser salvo também. Por mais que ele tenha feito uma coisa muito ruim, ele pode ser salvo também. A gente não conhece o que fez ele levar. Nada justifica uma pessoa matar outra pessoa, mas a gente não conhece o sofrimento do coração. A gente não conhece a acusação. Gente, o inimigo é muito sujo. Eu falo com vocês porque ficou a noite inteira, quando eu acordei tipo assim, mas eu não sou boa o suficiente para trazer. Vai edificar quem? Você já parou para pensar na cabeça de uma pessoa que leva a matar outra pessoa? O que pode estar passando? Uma pessoa que está afastada de Deus, como ela vai ser usada pelo inimigo? Então, eu acordei hoje com esse pensamento de tipo assim, não finaliza o propósito? Imagina o que passa na cabeça de uma pessoa que está desviada, gente. Que é a noite inteira como se tudo que eu fizesse fosse em vão, estivesse sendo construído na areia. Tipo, você não está colhendo resultado, para. Você está cansando seu corpo físico, para. Você não está fluindo, para. Você vai ter um burnout, para. Você já não dorme, para. Eu não vou parar. Eu vou fazer. E se isso passou na minha cabeça, que é uma pessoa que está procurando, tá ali, ó. Sério, eu vou falando com vocês, meu peito vai até doendo. Que eu tô aqui fervorosa, buscando a Ele, entregando a minha vida nesse tempo, eu tenho entregado a minha vida toda para Ele. Imagina numa pessoa que está distante de Deus, o que não passa na cabecinha dela? Então, ao invés de a gente comemorar a queda de alguém, ora pela vida dela, ora por restauração, ora por um recomeço. Porque quantas vezes você desanimou de algo por justamente essa voz interna, você nem reparou. Então, imagina quem está afastado da presença. Imagina que não tem uma família, um suporte para estar orando e pagando preço por eles. Comece a pensar nisso. Ditado 30. Não vale a pena invejar quem tem sucesso sem temor a Deus. O futuro dos maus é incerto e vazio. Você percebe, gente, que quase todos os provérbios têm no mínimo dois, não é nem um só, não. No mínimo dois falando sobre dinheiro e sucesso e sobre as coisas que não vêm do Senhor. É sempre no mínimo dois. Depois vocês estudam para você ver. Quando começa a falar sobre prosperidade, sucesso, sempre mostra, o ensinamento é sempre o mesmo. Trazer para a gente que não é para a gente invejar. Ou seja, é repetição. Isso aqui é reprogramação neurolinguística, tá? É uma repetição ali para entrar ali na sua cabecinha e mostrar para você que não vale a pena. Mas vale a pena o temor do Senhor. O futuro dos maus, ele é incerto, gente. O nosso futuro com Deus é sucesso. Só que a gente precisa esperar Deus. Porque o nosso final será de paz. A gente tem que ansiar a paz. O dinheiro, ele vem como bônus. Ele vem como bônus. E aí eu não vou entrar porque a gente já falou isso no início, tá? Vou dar sequência. E aí agora a gente vem para
Para os ditados complementares, tá? Que tem, que aí continua, né? Com orientação de justiça, no falar, no trabalho, né, e na vigilância espiritual. E aí, no versículo 23 a 25, aqui vai mostrando que Deus ele abomina a corrupção e injustiça, tá? Quando alguém absorve algo para proteger o ímpio, né? A gente finge ali que não viu ou passa despercebido, a gente está indo contra o nosso próprio caráter em Deus. Então, já quem condena o que é errado e protege o que é certo, já vai receber a bênção e a honra. Então, toma cuidado, tá? Com o que você está defendendo, com o que você está vendo. Claro que você não vai ver, né? Uma pessoa está ali deixando. Isso é o que eu mais via, né? Tem muito tempo que eu não vejo, mas eu não faço. É a pessoa comer alguma coisa no supermercado e largar ali e não pagar. Eu não vou lá cutucar ela e mandar ela pagar. Mas eu sei que aquilo ali é errado. Eu não vou falar, roupa, se ela fez, eu vou fazer também. Eu não vou entrar numa briga à toa. Mas se me perguntarem, não, eu vi mesmo, ela deixou no corredor X. Eu não vou, não, não sei, não vi, não vi. Não, você tá errado. Então, em tempos de confusão moral, o grupo ele precisa se posicionar com clareza, gente. Mesmo que isso incomode a gente. Se fosse antes, eu não ia falar nada, não, eu ia passar direto. Só que hoje eu preciso, eu entendo que minha voz precisa ser ouvida. E com justiça. Você antes eu ia fingir que não, porque aí você pensa o seguinte, não, é uma BO, né? Se a polícia vem, procura, por exemplo, aí tem que testemunhar. Não, não, por causa de um trem, não quero, não. E a gente vai pensar no que a gente tem de trabalho. Só que nós temos a missão de ser justos aqui na Terra. Então, se você presenciou, você tem que abrir essa boca sua para falar. E aí, o próximo ditado é considerado como 32, gente, mas ele está em outros ditados. Então, pode ser ditado 2, ou 32, ou só o próximo ditado mesmo. Não tem uma sequência certa aqui, não, tá? E ele fala sobre a verdade, né? Mesmo quando é difícil, é uma forma de amor. Então a gente precisa trazer a verdade, a gente precisa trazer a sinceridade. E as pessoas sinceras são como um presente. Elas não se escondem. Então quem te ama não vai te iludir. Então honra a amizade que fala a verdade com amor por você. Você não vai ficar passando a mão na sua cabeça. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Nem dos meus clientes. Eu perco cliente, mas eu não passo mão na cabeça. E não é porque eu te odeio. As meninas ficam brincando comigo assim, você me odeia, Lívia? Eu falo, não te odeio não, é porque eu te amo de verdade mesmo. Então, o exortar aqui, ele vem com sinceridade, com verdade, com amor. Não é porque eu quero te diminuir. Então, seja essa pessoa que não ilude, seja essa pessoa que ama, que honra as amizades e que fala a verdade com muito amor. Claro que você não vai chegar falando, né, gente? Nossa, a roupa tá horrível, troca. Não, vem com muito amor, amiga. Acho que não tá te valorizando muito, não. Vamos ver aqui uma roupa que você vai ficar mais bonita? Mas com amor, sabe? E é se pedir sua opinião também, né, gente? Porque senão você vai chegar lá e vai ficar falando com os outros dos erros, dando palpite aí onde você não foi chamado também, não, tá? Por favor. Não vai falar assim, não. Aprendi com a Lívia que ter sabedoria é falar a verdade. Aí você chega já falando a verdade onde você não foi chamado. Não faz isso, não, que vai dar ruim. O próximo. Aqui a gente precisa ter uma ordem para ter uma vida sábia. Então, primeiro o preparo, depois os sonhos. Antes de construir uma casa, um ministério, um relacionamento, existe uma base de preparo. Só que aqui a gente precisa ter uma sabedoria, gente. Por exemplo, que eu estou vivendo agora na minha vida. Eu estou numa igreja que não é a minha, na qual eu estou com muita responsabilidade. Aí eu cheguei e falei, nossa, mas eu já cheguei sentando na janela. Não, gente. Existe todo um preparo durante toda a minha vida para que eu chegasse ali e assumisse um compromisso. Assumisse uma coisa de mais valor. Entende? Então, às vezes, também não se diminua achando que você não está preparado.
A gente precisa entender isso. Mas antes da gente alcançar a nossa recompensa, vai ter muita responsabilidade. Por isso que eu falo com vocês, acalma, espera, aguenta mais um pouquinho. Não queira antecipar as fases, porque Deus honra quem é diligente, quem vai ser ali, quem vai respeitar, porque existe uma ordem na vida. Então a gente está vivendo o que hoje? A construção. A gente já tem um preparo, a gente já tem uma base. Nós estamos vivendo literalmente a construção. Só que às vezes, gente, a construção ela é tão caótica que a gente não consegue enxergar o final da obra. Mas Deus já te deu o direcionamento de qual que é o final da obra, ele já tem uma promessa sobre a sua vida. Lívia, eu não sei qual é a promessa de Deus para minha vida, só aguenta firme que o plano dele é muito melhor e maior que o seu. Isso que importa. O próximo, entre o versículo 28 e 29, fala sobre vingança, né? Que nunca será um caminho do sábio. Deus ele nos chama para justiça, mas ele também para misericórdia. Então, mentir ou restringir o mal com o mal só perpetua um ciclo ali de dor, tá? Então, a justiça ela vem com o coração limpo, deixa as vinganças nas mãos de Deus. E isso também tá repetindo, mas de uma forma diferente, mas repetindo, para nos mostrar que, tipo assim, é na oração mesmo. A justiça vai vir do céu. Não é a gente que tem que fazer justiça com a nossa própria mão. Tá? Então, isso é muito importante. O próximo é sobre a negligência e a preguiça, que ela vai destruir tudo que a gente tá para florescer. Mas aí, gente, por favor, não faz igual eu estava fazendo, não. Hoje eu até descanso. Pode não parecer, mas eu tenho descanso, tá, gente? Esse mês que eu falei que eu não posso descansar, por causa desse posicionamento, desse propósito, meio que eu preciso me posicionar mais. E como veio mudança, é pior ainda. A Simone até mandou mensagem assim ontem, Lívia, você estava batida demais. Eu falei, não, amiga, eu estava com sono mesmo. Por quê? Porque vai atacar naquilo. Como que vai me parar? Se no que eu tô ficando doente, eu continuo fazendo. Tô no meio da luta do caos, eu continuo fazendo. Como que você acha que o inimigo vai me atacar, gente? No meu sono mesmo. Por quê? Porque se eu não tiver energia, não tem como continuar. Ontem eu tava só o bagaço. Hoje eu falei, Deus, se eu me deixar aparecer lá o bagaço de novo, eu vou ficar muito triste. Ou o Senhor me renova, ou o Senhor me renova. Eu não tenho opção aqui. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque aqui a gente está falando de negligência e de preguiça, mas existem pessoas que são ao contrário, que aí nunca pode parar. Né, Denise? Nunca pode parar. Tem que estar sempre trabalhando, 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 trabalhando. Bom, gente, nada em excesso vai ser bom, nem a preguiça nem o trabalho. Então, assim, a gente precisa encontrar o meio termo, tá? E esse campo ele vai simbolizar a vida. Sem o cuidado, tudo vai virar ruína. Mas o cuidado em excesso também. Pega uma planta e fica enfiando um monte de adubo, tem o nome do adubo, né? Mas de fertilizante, você acha que ela vai sobreviver? Não vai. Então, até o nosso trabalho precisa ser ordenado ali. Tudo tem que ter um equilíbrio, tá? E a vida ela vai ser o nosso jardim. O campo não pode ser abandonado. Então, cuide daquilo que Deus te deu, mas cuide com sabedoria para também não ser em excesso, porque tudo em excesso vai trazer uma morte também, tá? Para fechar o último ditado, ele vem sobre a procrastinação constante. Né? Então, quando a gente vem com a procrastinação constante, não tem como a gente colher. Por quê? Porque a gente está sempre deixando para amanhã. Descansar é bom, mas fugir do esforço necessário vai causar perdas. E essas perdas, gente, são irreparáveis. Não adianta depois se você querer correr contra o tempo. Não, ela é irreparável. Então, não adie mais o que Deus já te deu e te amou para fazer. A sua colheita vai depender da sua ação. Vai depender de você. Isso não vai depender de mim. Por isso que eu chamei a atenção de vocês no início. Porque toda a nossa colheita depende daquilo que a gente faz. Só que a gente costuma ficar de braço cruzado. Ah, eu vou no próximo final de semana. Ah, eu vou fazer tal dia. Ah, eu vou depois. Ah, eu vou fazer. Ah, eu vou. E você está adiando. E aí, quando você adia, você está adiando a sua própria promessa. Você está adiando justamente aquilo que Deus tem feito para você.
Pronto, não adianta lugar nenhum. Não vai adiantar mais nada. Então comece a se posicionar. Porque você precisa se posicionar. Você precisa começar a entrar em ação. Sem ação você não vai para lugar nenhum. Sem ação você não vai para lugar nenhum. Você precisa agir. Depois eu vou mandar para vocês as perguntinhas de reflexão. Eu separei hoje também, tá? Aí mais tarde, na hora que eu for subir pro YouTube, eu vou liberar também as perguntinhas de reflexão lá no nosso grupo, tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Uma água aqui. Esse, por mais que eu tentei diminuir, gente, ele é muito grande, por isso que a gente estendeu. E aí, alguns dias a gente vai se estender mesmo, mas quando a gente voltar sem ser pro propósito de sabedoria, eu vou tentar manter em 30 minutos mesmo. Eu quero algo prático que alimente e faça para a gente poder começar o nosso dia e fazer acontecer, tá? Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigada. Obrigada pelo seu ensinamento de forma leve, mas de forma que entra no nosso coração. Nos dê a sabedoria e discernimento para que essa palavra, Deus, venha frutificar em nosso coração. Durante o dia, ó Pai, confirme tudo aquilo que foi dito aqui. Vai nos ensinando, Pai, nos ajuda a nos posicionar, fazer com que a nossa voz venha a ser ouvida. Pai, nos ensine dentro daquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. Comece a nos mostrar o que podemos fazer e como podemos fazer para a tua obra. Desperta em nós, ó Deus, esse espírito do ID. Desperta em nós, ó Deus, como podemos começar a agir. Papai amado, papai querido, nós entregamos a nossa vida a ti. Nós desejamos e ansiamos estar com o Senhor. Então, Deus, que nesse momento o Senhor nos ensine mesmo. Nos tire desse casulo, nos tire desse medo, nos tire, Pai, dessa inércia de ficar paralisados e ter medo de entrar em ação para poder falar do Senhor. Que o Senhor nos comece a direcionar, nos mostrando o que verdadeiramente precisamos fazer. E que nós possamos fazer, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a romper toda e qualquer dificuldade, para que a gente comece, Deus, a testemunhar os seus feitos através da nossa vida. E que através de nossa vida outras vidas sejam reacendidas, ó Pai, e comece a ter o desejo de caminhar e estar com o Senhor. Nos usa conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Deus, eu te peço para que, em nome do Senhor Jesus, cuide de mim, guarda minha casa, guarda minha vida, guarda meu coração. Que o Senhor me fortaleça dia após dia para que eu continue à frente, ó Pai, desse propósito que o Senhor me entregou. Eu quero dizer que eu sou extremamente grato, ó Pai, por cada vida que o Senhor colocou em minhas mãos. E te peço para que cada dia mais a tua unção seja sobre mim, para que eu possa guiar o teu povo, eu possa direcionar o teu povo dentro do teu querer e da tua vontade. Cada ensinamento, cada palavra, cada posicionamento, Senhor, eu venho aqui trazer para os teus filhos. Que seja pelo Senhor, nunca pelo meu ego, nunca para mim, que seja sempre para ti. Me fortaleça, Pai, para continuar trabalhando para cada um dos seus, para que eu possa ser direcionada a falar em cada coração ali, para que possa trazer vida, transformação e restauração, Pai. Eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Senhor. Cada uma daquelas vidas, cada uma daquelas almas que pertencem ali no grupo, nós crescemos, ó Pai. Nós passamos dos 70 já. Então visita cada uma dessas vidas, ó Pai, nesse coração hoje que arda a tua presença. Que essa pessoa sinta o Senhor e fala, obrigada, Deus, por não ter desistido de mim. Então, que essa pessoa sinta o Senhor, para que ela entenda que o Senhor realmente não desistiu, que o Senhor está ali por ela. Então, abençoa, Pai. Visita cada alma aflita, cada coração. Que o Senhor possa guardar, ó Pai, nosso dia 17, o nosso lugar à mesa, escolhendo cada uma das pessoas, ó Pai, que vão se assentar com a gente nesse dia. Que os seus anjos já estejam acampados lá na casa da Simone, ó Pai, guerreando ao nosso favor, guardando a casa da Simone, guardando a família da Simone, ó Pai. E vai preparando com que cada um deles se assente. E que ele haja cura, haja transformação e haja restauração, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio para fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, eu te peço para que o Senhor visite cada pedido de oração que nós recebemos durante esse mês de junho. Traga uma restauração, traga uma cura, traga uma transformação,
Traga aquilo, ó Pai, que seja o melhor, que o Senhor tiver de melhor para cada uma dessas pessoas. Que a tua vontade se cumpra, Senhor. Que o teu querer se cumpra. E que a gente possa ver os teus grandes feitos, ó Pai, que cada uma dessas pessoas podem ser um milagre do Senhor aqui na terra, uma testemunha viva. Eu te agradeço, ó Pai, por mais um dia na tua presença, recebendo o teu alimento. E te peço, Deus, visita o nosso coração. O Senhor conhece o desejo do mais profundo do nosso coração, ó Pai, começa a mudar a nossa história, Senhor. E que nós começamos a acessar os nossos milagres, Senhor. Nos direciona, para que em breve a gente possa contar grandes testemunhos. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão, queridos, obrigada por mais um dia aqui comigo. Eu brinquei ontem que na minha palestra semana que vem eu vou ter que falar um tópico de e o dia que não teve ninguém. Eu vou ter que falar isso pela sabedoria do Espírito, porque para a honra e glória do Senhor eu nunca tive isso. Cuidei até uma pessoa só, mas sempre teve. Aí eu falei, nossa, eu passei por essa luta. Ontem eu pensando, né, na hora que eu estava montando aqui o devocional, eu falei, passei por essa luta para eu poder ter como falar lá. Não vai ter ninguém no devocional 11 horas da manhã. Aí a Cris vem e entra. Então eu vou contar de uma experiência que eu não vivi. Mas que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Gratidão de verdade por caminharem comigo. Entenda que vocês fazem parte, vocês pertencem. Sem vocês isso aqui não iria existir. Por isso que eu bato na tecla. Se você estiver disponível, não deixe de ir na próxima terça. É o fechamento. Eu queria poder apresentar justamente vocês, que são as sementes, são as minhas sementes, né? O fruto daquilo que eu fiz e que vocês hoje vão gerar sementes, que vocês hoje já estão fazendo, estão tomando seus passos. Então, isso é muito importante para mim. Eu gostaria muito de verdade que vocês estivessem lá comigo na próxima terça-feira. E, se possível, mandar para mim um vídeo gravado de algo que o devocional já causou na sua vida, de como a sua vida já foi transformada. Por quê? Porque ali, gente, eu quero mostrar que eles precisam incluir isso, porque eles não fazem. Tem uma pessoa só da igreja que faz esse movimento. Imagina se todo mundo fizesse. A gente estaria alcançando mais vidas, a gente estaria trazendo pessoas para o reino, a gente estaria cumprindo aquilo que Deus deixou para a gente, que é ir por todo mundo e quebrar e levar a palavra, né? Então, assim, é muito importante porque talvez o ID não é você sair viajando no mundo inteiro, é fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, que consegue alcançar pessoas de outras cidades, tá bom? Então, assim, é importante para mim ter você lá, sim. É muito importante para mim ter vocês comigo. Porque isso é fruto daquilo que a gente tem construído aqui. Vocês fazem parte. Por isso que eu estou insistindo, para que vocês estiverem. A Denise esteve no primeiro, eu já fiquei muito feliz, mas eu quero mostrar a força do nosso trabalho. E aí, quem puder mandar o vídeo, mandar por escrito também, já é de grande valia. Não só quem está no ao vivo, viu, gente? Quem está assistindo o gravado também. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. E se Deus quiser, até amanhã, 6:30 da manhã.